Fala aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Bianchi, estou aqui com o Bismarck. Nós somos professores da turma extensiva aqui do Casdivest e a gente veio tecer alguns comentários, né, Bismarck, sobre a prova de física do Enem. Então, a parte de física e primeiro acho que a gente gostaria de começar falando que foi uma prova muito boa. Então, no geral, a gente achou as questões muito bem elaboradas. Então, fica aí os parabéns à banca elaboradora da prova, não é verdade, Bismarck? Sim, eu acho que teve uma boa divisão, mas depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Teve alguns detalhes que a gente achou que poderia melhorar, mas os conteúdos foram cobrados de forma que o aluno ele ia demorar um pouquinho ali para pensar, raciocinar um pouquinho nos conceitos básicos teóricos, mas uma vantagem muito grande foi porque em questão de conta, né, ele não ia ter um dispêndio de tempo muito grande, visto que as contas não eram exaustivas, pelo menos isso. Exatamente, né? Eu sempre falo em sala de aula, quando chega a conta, eu pego meu celular no bolso, passo a conta na calculadora mesmo, que eu já passei, eu não faço mais conta, né? Então eu acho que é muito bom para o aluno, na hora da prova, que o elaborador ele se preocupe em colocar essas contas mais redondinhas, para ele não perder muito tempo. E aqui a gente teve uma divisão de questões teóricas e questões de conta. Graças a Deus, as questões de conta, elas não tiveram contas tão exaustivas, né? Afinal, tem 45 questões de matemática e já tem conta a rodo para fazer em matemática, não é verdade? Que é uma vantagem muito boa também para descobrir se o aluno realmente ali, ele sabe o raciocínio físico por trás de cada fenômeno que está sendo cobrado. Perfeito. Então, falando sobre o que o Bismarck falou, uma coisa que nós dois e também os outros que estão comentando a prova de física gostaram muito é que foi uma prova muito contextualizada, mas mais do que isso, né? Porque a gente está numa onda de contextualização e todo mundo quer colocar contexto em tudo, mas foi uma prova corretamente contextualizada. Então, as coisas que tem lá de contexto, elas são coisas que realmente fazem sentido, né? Não é um contexto descontextualizado, como acontece muitas vezes por aí. Então, mais uma vez, fico os parabéns à banca elaboradora. Então, agora vamos comentar um pouquinho, Bismarck, sobre a distribuição das questões, não é verdade? Então, vamos lá. No total, nós contabilizamos aqui a nossa equipe 15 questões de física. Pode ter uma divergência ali, depende. Será que gases é química ou é física? É uma mistura dos dois, né? E dessas 15 questões, nós tivemos a seguinte distribuição que o Bismarck vai falar para vocês, né? Pronto. Em geral, aqui a gente teve 5 questões que eram de mecânica, 3 que eram de termo, 4 de ondas, 2 de eletricidade ali e uma questão que era de análise dimensional. Mas aí a gente sentiu que faltou uma questão aí no assunto de ótica também. Todos esses assuntos, eu acredito que a distribuição deles estava boa, mas eu acho que realmente deixou a desejar ali uma questão que cobrasse alguma coisa de ótica. Poderia ser até algum fenômeno em relação a lens, por exemplo, alguma contextualização com visão, ou até mesmo instrumentos ópticos, com telescópios, microscópios e por aí vai. Perfeito, eu acho que é isso que o Bismarck falou mesmo. A gente viu aí uma prova que das 15 questões, 9, ou seja, mais do que a metade da prova, eram constituídas só de mecânica e de ondas. Na verdade, talvez pudesse ser feita uma redistribuição ali e colocar um pouquinho mais para ótica, por exemplo. Além disso, caiu uma questão que, na verdade, ele dava um contexto lá sobre radiação, muito interessante, inclusive o contexto, mas era uma questão essencialmente de análise dimensional. Ou seja, você ia pelas unidades e viu o que é que ele estava pedindo. Beleza? Então agora vamos começar a comentar sobre as questões mais propriamente ditas, né? Então, primeira coisa, eu vou comentar aqui sobre as 5 questões de mecânica que caíram na prova. Dessas 5 questões, vamos lá. 3 delas eram de cinemática. Fico muito feliz com essas questões de cinemática. Foram questões assertivas demais. Então, você tinha uma questão que falava ali de uma situação em que você tinha que considerar o eco produzido por uma onda sonora. Era uma questão bastante trabalhosa no sentido, mas as contas eram bem tranquilas. Na verdade, você só tinha que fazer a consideração, né, Bismarck? Não podia esquecer de dividir por 2, multiplicar por 2 ali, porque o tempo é de ida e o tempo de volta. Então, é uma pegadinha que você poderia acabar caindo. Outra questão, e essa daqui, fiquei muito feliz com essa questão, é uma questão que só usa distância igual a velocidade vezes o tempo, não é verdade? Ou então, melhor, o tempo é a distância sobre a velocidade, que é a questão que fala sobre o pedágio. E aí ele pergunta a diferença de tempo entre o carro e o caminhão. Ele tinha duas considerações ali. A velocidade deles era diferente e, além disso, o caminhão ele não perdia tempo passando pelo pedágio. Então, mais uma vez, uma questão com um contexto muito interessante e que me deixou muito feliz, né? Além disso, nós tivemos aí uma questão de análise teórica acerca de um lançamento vertical, de uma queda livre, e eu sempre falo para os alunos no horário de aula, né?
Então, você tem que saber onde que a aceleração é para baixo. No caso de uma queda livre, de um movimento vertical sobre a academia, muito feliz com essa questão, porque eu comentei essa questão diversas vezes em sala de aula. Então, quem é meu aluno aí, no caso de presencial, você deve lembrar. Lembrar o quê? Polia móvel vai dividir a força por 2. Polia fixa vai só inverter o sentido da tração. Então, uma questão bem interessante, né? Antes de falar sobre a próxima e última questão de mecânica, gostaria de lembrar vocês que a gente está fazendo um comentário com as nossas impressões gerais aqui, mas, no entanto, você pode conferir todos os gabaritos e também as resoluções no nosso site, tá bom? Então, todas as resoluções bem comentadas, né, Bismarck? Exatamente. Importante salientar que conforme a gente for terminando de realizar nossas resoluções, o site vai atualizando também. Então, você vai acessando lá, clica na questão que você quer ver com a resolução, e você vai ter acesso na hora como é que faz a questão com o gabarito certinho do problema. Perfeito. Vou falar aqui então sobre a última questão de mecânica e vou falar para vocês, hein? Fui fazer a questão, eu não sabia se eu estava fazendo a prova do ITA ou se eu estava fazendo a prova do Enem. É brincadeira, mas foi uma questão muito difícil. A gente comentou na revisão. Pessoal que é meu aluno presencial, qual é a força preferida do Enem? Sem sombra de dúvidas, é a força de atrito, não é verdade? Então, o atrito cai sempre. Nesse caso, a questão do caminhão, que você tinha duas cordas e a caixa no meio, uma questão extremamente difícil, que você tinha que pensar um pouco no referencial inercial ou não inercial, dependendo de como você quisesse resolver ela, e ainda considerar o atrito, não é? Então, duas situações ainda, uma de aceleração e uma de freamento, uma questão extremamente difícil, viu? Muito difícil. Talvez, eu digo assim, eu acho que é a mais difícil da prova, essa questão do caminhão aí, com as duas cordas que ele pedia as trações, né? Concordo também. Ela tinha que o aluno ele tinha que pensar ali na primeira lei de Newton, né? Ele realmente tinha que ter uma visão mais aguçada para conseguir identificar muito bem o que estava acontecendo. Então, era realmente uma questão que ele ia bem ali na raiz dos conhecimentos que o aluno poderia ter. Então, realmente, para mim, a questão mais difícil dentre as 15. Bastante difícil mesmo. Então, só um apanhado geral aqui, as questões de mecânica me satisfizeram muito. Tem que ter questão difícil na prova também. Era uma questão ali, de repente, para você pular ou então deixar para depois, na verdade. Mas as questões de mecânica me satisfizeram bastante. E agora vocês veem que eu falo muito, né? Agora eu vou deixar o Bismarck falar um pouco sobre as outras questões que estão mais associadas à frente dele, né? Pronto. Pode falar. Então, vamos começar aqui pela parte de ondulatória, né? Foram 4 questões que caíram. O que a gente percebeu foi que caiu muita questão para a gente realmente saber testar se o aluno ele sabia sobre as propriedades das ondas. Em que sentido? Por exemplo, a questão lá do barbante, né? Do telefone sem fio. Você saber relacionar ali a intensidade com a amplitude de uma onda sonora, por exemplo. Até mesmo aquela questão da radiação, em que você tinha que saber a área da esfera também, que acredito eu que seria a parte que mais iria diferenciar na resolução da prova, porque realmente é difícil você acabar lembrando qual o númerozinho direitinho lá da área da esfera. Também a questão sobre o menor comprimento de onda. Você tinha que saber direitinho como relacionar o comprimento de onda ou frequência com as cores que a gente consegue ver no espectro eletromagnético. Você lembrar ali que o ultravioleta está na área de regiões com maiores frequências e menores comprimentos de onda, que era o que a questão estava pedindo para a gente. Isso daí eu tenho certeza que os alunos do CASVEST acertaram, até porque a gente fez uma questão com a equação da ondulatória no nosso aulão, não é verdade? Então, muito boa, muito interessante. Foi algo que até nas aulas de revisão que a gente teve, a gente fez questão também, justamente para sempre eles poderem lembrar direitinho como é que você relaciona cada propriedade da onda com o que a questão ela está pedindo para você. Então a gente sempre procurou treinar bastante isso com eles e deixá-los bem preparados para a prova. E aí, para finalizar também sobre a parte de ondas, também caiu a condição para interferência, né? Você tinha que lembrar ali que as ondas elas têm que estar coerentes para que haja realmente uma diminuição nos ruídos ao seu redor, que é o caso que ele descreve ali na questão. Então, até mesmo com a contextualização que a questão dava, ela já dava meio que um guia para você ir raciocinando com base no que você aprendeu ao longo do ano e a partir dali tirar uma conclusão. Isso também foi algo que a gente viu no nosso aulão. A gente citou um pouquinho sobre o caso até dos fones de ouvido com o cancelamento de ruído e também o caso do avião mesmo. Era um caso um pouquinho diferente que a gente discutiu, mas ainda assim entrava mais ou menos no tema da questão cobrada pelo Enem. E daí, na parte de termologia, caíram 2 questões da parte de gases ideais e o que era mais importante ali, além de você conhecer a equação dos gases gerais, era realmente conhecer ali as transformações gasosas, como é que elas iriam influenciar e como você iria modelar as equações a partir disso. Foi uma questão que eu achei muito interessante lá do gráfico, que
precisava de uma interpretação sua sobre o fenômeno que estava sendo cobrado, e aí também, na outra questão ali de termologia, que era sobre transferência de calor, era você poder lembrar como é que essa transferência de calor vai se manifestar, dependendo se for ali para aumentar a temperatura ou se for para fazer uma mudança de estado físico também. Exatamente. Essa questão aí que caiu, associando o gráfico da transformação gasosa, sabe uma coisa que eu gostei muito dela? Foi uma questão que ela não trouxe o clássico diagrama pressão-volume, na verdade? Sim. Então ele trouxe um diagrama pressão-temperatura. E aí você tinha que ver como ficaria a curva de uma isovolumétrica naquele gráfico, não é? Então é uma questão muito interessante e contextualizada, mais uma vez, com um contexto adequado à situação. Não foi um contexto tirado da cartola, não. É uma coisa que realmente poderia acontecer, na verdade? Então, o Bismarck acabou de falar sobre as questões de termologia. Só lembrando mais uma vez, aqui a gente está fazendo um apanhado geral da prova, na verdade, mas você consegue acessar pelo nosso site os gabaritos e soluções comentadas de todas as questões então, que a gente fez aqui no Enem, não é verdade? E aí, vou deixar o Bismarck continuar falando, eu acabei roubando a fala dele de novo, né? Fica à vontade. Não, perfeito. E aí, só para terminar mesmo, nosso penúltimo tópico que a gente quer falar a gente já falou um pouquinho, tem que beber um pouquinho de água, né? Verdade. Água geladinha aqui que o Carlos forneceu pra gente, então é uma delícia, né? Depois a gente termina brindando isso aqui, né? Perfeito. Então, porque o professor realmente fala muito, a gente gosta muito de falar. E aí, só para terminar mesmo, reiterando aquela parte que a gente falou sobre ótica, né? Que a gente sentiu que falta um pouquinho. Claro que você poderia até tentar encaixar aquela questão do menor comprimento de onda e a sua cor com uma parte ali introdutória de ótica, mas eu ainda acho que está muito puxado para ondulatória. E como ótica realmente é um conteúdo que é bem relevante, que é muito bem abordado ao longo do ensino médio, eu acredito que poderia ser cobrado também na prova. Algum instrumento óptico, até mesmo ótica da visão, né? Uma lente ali. Então, realmente, acho que foi algo que faltou, na verdade. Até mesmo com eventos recentes nos últimos anos, como telescópios espaciais, algum tipo de pesquisa sobre isso, até mesmo uma pesquisa com buraco negro, para dar uma contextualização adequada também para o aluno, para ele conseguir pensar. Não necessariamente a questão ser uma questão difícil, né? Mas uma questão que traga um contexto que seja produtivo para o aluno enquanto ele faz a prova também. E aí, para comentar outra questão que eu acredito que ela também ali era bem difícil, que caiu, é a questão de circuitos, que ela falava sobre aquelas 3 lâmpadas, e em algum determinado momento uma das lâmpadas acabava queimando. Aí o que acontece? O aluno ele tinha ali que atentar para a associação dos resistores e como é que eles iam se associar no momento em que a lâmpada queimasse. Então o aluno, ele tinha ali uma pegadinha, ele tinha que passar um tempo raciocinando para entender bem como a resistência equivalente do sistema inteiro ia se comportar, se ela ia aumentar ou diminuir. No caso, como era uma associação paralela, né, você poderia até testar com valores para ver se você estava fazendo uma análise coerente. E aí também lembrar que o brilho relacionado, o brilho da lâmpada, ele vai estar relacionado ali com a corrente que passa. No caso, a questão ela queria simplesmente como é que a corrente ia variar depois que a lâmpada queimasse. Em resumo, a corrente ia diminuir, não é? Exatamente. Em resumo, a corrente ia diminuir. Só para vocês verem, só para comentar essa questão, falei de muitos tópicos aqui que você tinha que analisar. Então, realmente, para mim, a segunda questão mais difícil da Segunda prova. questão mais difícil, com certeza. Exatamente. Só perde para a do caminhão, não sabia se eu estava na prova do Enem ou não. Acho que facilmente cair na primeira fase do ITA, de verdade. Também. Questão bastante complexa, tá bom? Sim. A gente comentou aqui 3 questões específicas que a gente achou bem difícil. Eu acho que o resto ali ia estar caminhando em uma questão de nível médio para um pouquinho mais fácil. Eu acho que essas 3 eram as questões que o aluno ele ia ter que ali observar e deixar mais um pouquinho para o final, quando ele estivesse fazendo alguma revisão. De qualquer forma, eu acho que, no geral, a prova estava boa. É até interessante que, em relação aos anos passados, acaba que a eletricidade acabou caindo um pouquinho em proporção, É né? verdade, né? Só 2 questões de eletromagnetismo, uma delas era de eletricidade, a outra era de indução eletromagnética, né? Então a gente não viu aquela incidência gigante de circuitos, por exemplo, e a questão de circuitos que caiu, muito difícil também, né? Também. Exatamente. Mas, no geral, eu acredito que eles acertaram em relação à distribuição de dificuldade. Aliás, é uma prova ali com 90 questões, então é interessante que você saiba selecionar bem as lutas que você quer brigar, né? E deixar ali as que são mais difíceis realmente para um pouquinho mais depois, até porque cada questão tem a mesma pontuação. Ali, dependendo do TRI, né? Então, pelo menos as fáceis e médias, eu acredito que dava para garantir.
essas difíceis. Perfeito. Eu acho que era uma questão para você pular ali na hora da prova e Exatamente. de repente fazer quando você tivesse com mais tempo no final e tudo mais, tá? Perfeito. Então é isso. Só reiterando o que o Bismarck falou, eu gostei muito da prova de hoje. Eu fiquei muito satisfeito. Mais uma vez, eu acho que a física ela tem que ser dada dessa forma, com um contexto, mas um contexto que faça sentido, né, Bismarck? Então eu acho que é isso. Eu gostaria então de dar os parabéns à banca colaboradora, muito boa, e além disso agradecer também a toda a equipe de física aqui do Casvest, que estava aqui com a gente no comentário. E então tem eu aqui, Caio Bianchi, o pessoal me conhece mais como Nescau, temos o Bismarck. Além disso, a gente também tinha lá quem? Pão de queijo, o professor João Matheus e também o professor Luiz Pesseguini, que é o Linguini. Além disso, queria deixar um agradecimento especial ao professor Zander, que também está dividindo frente com a gente lá na parte do extensivo Casvest, né? Tenho certeza que os nossos alunos, eles arrasaram na prova de hoje vários tópicos que a gente falou ao longo do ano. Então, eu fiquei muito feliz com o nível da prova, muito feliz com as aulas que a gente deu ao longo do ano. Eu acho que eu não tenho nada mais a pedir, senão um brinde aqui para o meu amigo Bismarck, na verdade. Então, um brinde aqui com essa aguinha deliciosa. Nossa, muito boa mesmo. Uma delícia. E aí, tem mais alguma coisa para falar, Bismarck? Só para finalizar também, concordo completamente com o que o Caio disse, né, também conhecido como Nescau. As questões realmente ali, elas estavam no nível, acredito que adequado para o contexto da prova, a distribuição também estava boa, e com certeza os alunos que fizeram o CAGE com a gente ao longo do ano estavam mais do que preparados para enfrentar esse desafio aí, né? Perfeito, muito bom. Então, acho que é isso. E só para comentar também, a próxima equipe que vem comentar a prova é o pessoal da biologia. Então, aguardem aí que já estão chegando com os comentários quentes. Então a gente vai fechar aí Ciência da Natureza com dois monstros da biologia. Inclusive dois ex-alunos do CAS, hein? Pra você ver como o pessoal aí, eles não estão para brincadeira, não é verdade? Então muito obrigado por terem acompanhado a live até aqui e fica aí com o pessoal da biologia. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.